Olá, amigos, vocês estão na República dos Santos. Aqui você não perde nunca mais. O Santos infelizmente perdeu, tomou uma cacetada do São Paulo aí. Um jogo realmente muito atípico, né? Um jogo que o Santos foi do céu para o inferno em 45 minutos. Depois de um primeiro tempo muito bom, o Santos estava muito bem no jogo. Claro que o campo tinha empecilhos, o campo estava com muita. Não estava chovendo, mas o campo ficou alagado. E é estranho até, porque o sistema de drenagem do Morumbi geralmente é muito bom, mas o campo alagado no primeiro tempo, né? E o Santos conseguiu se impor no jogo. O São Paulo estava perdido em campo, o Santos chegando de forma muito mais decisiva, não criou grandes chances, mas tinha um domínio territorial do jogo, ganhando as bolas divididas, fazendo um jogo melhor que o do São Paulo. O São Paulo se resumindo alguns contra-ataques erroneamente pelo lado direito da defesa do Santos, aonde o campo estava mais encharcado. Até teve uma jogada boa que o Pablo acabou se atrapalhando com a água e a bola ficou nas mãos do John. Mas o Santos fez um primeiro tempo muito bom. Esse lateral Sandro foi muito acionado, chegou sempre ganhando as divididas, jogando com personalidade. De uma forma geral, o time estava relativamente bem. Iniciou o jogo com o Bruno Marques, era para começar com o Gabriel Pirani, mas iniciou o jogo com o Bruno Marques. E nesse jogo de força, o Bruno Marques incomoda a defesa adversária, né? Cavou muitas faltas ali, conseguiu uma série de situações, mas infelizmente, na mudança do primeiro para o segundo tempo, parece que teve uma macumba lá no vestiário. Não sei o que foi, que parece que voltaram outros times, né? O São Paulo botou esse ponta ao Rojas pela direita, abriu o jogo, começou a marcar a saída de bola do Santos, e numa jogada até nem fruto muito do domínio que o São Paulo começou a exercer no segundo tempo, que foi um escanteio, um vacilo do próprio Sandro, que não marcou aquele menino Sara. Ele saiu de trás e veio e cabeceou sozinho para o gol, numa jogada indefensável para o João Vitor. E esse gol mudou totalmente o clima do jogo, que já não era favorável ao Santos no segundo tempo. O Santos voltou muito modificado, não pelos jogadores, mas pela postura em campo, já não ganhando as bolas divididas. O técnico argentino Crespo começou a fazer a marcação da saída de bola do Santos. O Santos começou a se atrapalhar várias vezes com a saída de bola. E se já não estava bom com o João Mota, que queira ou não queira é o meio de campo, a saída de bola já estava fraca, ficou pior ainda quando o nosso técnico, o Roland, resolveu colocar em campo o Gabriel Pirani e o Marcos Leonardo, porque aí o Santos ficou totalmente omisso no meio de campo. O Santos não ganhava uma segunda bola, e com esse campo molhado só restava o Santos. Não tem jogador de meio de campo para fazer a armação. Começam a vir os chutões lá de trás, um jogo feio. E o São Paulo, percebendo toda essa dificuldade do Santos, começou a criar várias situações de gol. E situações essas sempre produzidas por erros de saída de bola, sempre produzidas por situações de pegar a defesa do Santos desarmada, porque a saída de bola do Santos virou um chutão para frente, né? Claro que no primeiro tempo o campo pedia isso, mas no segundo tempo dava para tocar um pouco mais a bola. Para você ver, teve uma jogada que o Luan saiu de trás e o Luan Pérez chegou quase na área do São Paulo. Então era possível fazer isso. O Soteldo teve algumas boas jogadas, foi um jogador que era a única válvula de escape. Claro que o Santos sentiu muito a falta do Marinho. Num jogo desse nível faz muita diferença você não ter o Marinho. E o Lucas Braga fez uma péssima partida, não criou praticamente nada, né? Então o Santos começou a viver de chutões, e esses chutões provocando sempre ataques perigosos no São Paulo, porque se perdia a segunda bola, se perdia o meio de campo, e aí o São Paulo começou a deitar e rolar no jogo.
começou a criar situações de gol. O segundo gol do São Paulo, tá certo que foi um gol contra, foi uma jogada acidental, mas a defesa do Santos simplesmente ficou vendo o Luciano passar na zaga toda, o Luiz Felipe não deu combate, o próprio Sandro deixou ele passar tranquilamente, talvez querendo evitar uma falta, e a jogada se tornou perigosa quando não tinha perigo nenhum e acabou por acidente batendo no Luan Pérez e entrando, e foi pro gol e acabou sendo o segundo gol do São Paulo. O Santos ainda deu a saída, tentando ir para frente, tentando pressionar, desarmou-se na defesa e acabou gerando o terceiro gol do São Paulo, que foi um chute, um lançamento muito bem feito, que pegou a defesa totalmente desarmada, e o Pablo, como bom finalizador que fez um belo gol na saída do John, tocando por cima. Realmente o São Paulo ali merecia estar ganhando, talvez não com um placar tão dilatado, mas o que era ruim conseguiu ficar pior, porque o Santos começou a ir para cima. A gente percebe que o Roland estava totalmente perdido, não sabia que substituições fazer, não sabia como mexer o time, deixou o meio de campo pior do que já estava, colocando 2 jogadores na frente e não tendo ninguém para habitar aquele meio de campo ali. E o São Paulo dominou o jogo tranquilamente. O Santos foi muito pouco ofensivo, criou pouquíssimas situações. A única luz que tinha era algumas jogadas com o Soteldo, que obviamente chega da metade para o final de jogo, a parte física já começa a comprometer e isso vai atingir a técnica, ele já não conseguia dar os mesmos dribles, e numa dessas perdidas de bola, já quase no final do jogo, foi que gerou um outro contra-ataque do São Paulo, que a defesa recupera a bola, só que sai jogando mal. São Paulo pressionando ali na frente, perdeu a bola ali na frente, e o Tietê fez um gol que ele já está até acostumado a fazer, que é esse chute colocar. O John não teve culpa, porque é uma bola que foi no ângulo, aquele chute feliz que é muito difícil acertar, mas a gente não pode negar que o Tietê fez vários já desses gols na sua carreira. É uma coisa que acho que ele treina isso. Enfim, eu acho que o técnico vai ter muito trabalho, não só para montar o time, mas como para aprender a lidar e saber quem é quem nesse time do Santos. Claro que a gente tem uma passeada de molecada aí tentando um lugar ao sol. Hoje vários jogadores foram no segundo tempo, eu não vou falar do primeiro tempo, porque eu acho que no primeiro tempo o Santos foi bem, mas no segundo tempo muito abaixo do que se esperava de qualquer um deles. Uma pergunta que eu não consigo entender, não sei qual é a resposta dessa pergunta, é por que o Sabino, que fez uma ótima partida contra a Ferroviária, que já se mostrou um zagueiro de presença, um cara forte, um cara que tem até uma certa habilidade, um cara que incomoda quando a bola é aérea e no gol adversário, já fez... Por que esse cara não jogou e botou o Luiz Felipe? Que é um jogador que voltou a ter uma fase muito ruim, inseguro, intranquilo, sendo driblado com facilidade, optando sempre pelo lado errado. Por que não botou esse cara? Quer dizer, a gente percebe que o técnico do Santos não conhece nada o elenco, fez o time perdendo de 4-0, podendo fazer 5 substituições, ele fez só 2. Enfim, sinceramente, eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho até esse técnico conhecer o elenco, até ele montar a espinha dorsal, porque nós não vamos esquecer que nós perdemos 2 jogadores que é a espinha dorsal do time do Santos, o Pituca e o Lucas Veríssimo, espinhas dorsais da defesa, tá? Eu sempre critiquei o Pituca porque eu acho que do meio do campo para trás ele era um ótimo jogador, mas criando situações para o time adversário ele era muito fraco. Então eu acho que o Roland vai ter muito trabalho para recuperar não só a moral, mas como tentar reencaixar esse time. O João Vitor hoje mostrou alguma insegurança, não foi o goleiro que a gente sempre está acostumado, está certo que o campo molhado sempre atrapalha bastante. O Sandro fez um excelente primeiro tempo, falhou na marcação no primeiro gol do São Paulo. Luiz Felipe muito inseguro. O Luan Pérez foi bem em várias jogadas aéreas, chegou bem à frente. Felipe Jonathan muito tímido no ataque, se reservou
a ficar mais na defesa. O Alisson sempre com muita vontade, muita raça. O Sandri não foi o grande jogador que sempre foi, porque é um jogador que tem uma certa técnica e depende do estado do gramado estar melhor. Tá? O Jean Mota, a mesma coisa de sempre, pouquíssimo fez, não conseguiu ser a válvula de escape da defesa do Santos. O Gabriel Pirani entrou no lugar dele, também apareceu muito pouco, uma ou duas jogadas lá caindo pelo lado direito. Lucas Braga muito abaixo do que pode render esse jogador, foi muito mal hoje. Mato Leonardo é um jogador brigão, é um jogador que luta pela bola, mas acha ele cabeça baixa, precisa passar mais a bola, Marcos, precisa procurar mais os companheiros. Entendeu? O Soteldo foi a pouca luz que nós tivemos no ataque, com a capacidade de drible dele, mas sempre um jogador técnico, quando está jogando num campo molhado, poucas vezes o resultado da produção dos seus dribles pode ser aproveitado. Hoje ele criou algumas boas jogadas, a gente percebia até que o lateral do São Paulo com medo de marcá-lo, né? Mas não conseguiu efetivamente criar nada de muito produtivo no sentido de transformar em gols. Enfim, uma derrota doída, mas a gente não pode negar que foi merecida, cometemos muitos erros. Vamos torcer que isso dê uma chacoalhada no time. Na próxima terça-feira, o primeiro jogo da pré-Libertadores contra o Desportivo lá do Desportivo Lara, né? O Santos tem uma atuação melhor aqui na Vila Belmiro e consiga um bom resultado para já garantir passar para outra fase da Libertadores. É isso aí, você esteve na República dos Santos e aqui você não perde nunca. Um grande abraço do Ricardo Pérez, conto com você, bote sua opinião aí embaixo, comente, participe, seja mais um atuante na República dos Santos. Você tem todo esse direito, aqui é a democracia. Grande abraço!